Olá a todos, Shemuel, episódio 34. Hoje vamos para o grande finale, o episódio final de Shmuel Aleph. A gente está no fim do capítulo 30 e o Shmuel Aleph tem 31 capítulos, então a gente vai ver esse último capítulo de Shmuel Aleph. Infelizmente, finaliza de uma maneira um pouco não, muito trágica. Então vamos lá. A última vez a gente parou em que falamos que o Davi conseguiu chegar nos Amalequim e a gente deixou um pouco no suspense o que aconteceu com os filhos e as esposas de todo mundo lá. Mas o Tanar fala, Baruch Hashem, estava todo mundo ótimo. Os Amalequim, eles normalmente deixavam as pessoas vivas porque eles gostavam de vender como escravo, as pessoas queriam ganhar dinheiro com elas, então todo mundo ficou vivo, estava todo mundo bem, e Davi consegue resgatar toda a família de todo mundo lá, todo mundo fica eufórico, muito feliz, e eles começam a voltar para Tziklag, para sua base lá em Tziklag, e quando eles voltam, se a gente for lembrar, eles tinham deixado 200 soldados, dos 600 combatentes, 200 tinham ficado, não atravessaram o rio, como a gente falou anteriormente. E agora, quando eles chegam, eles pegaram todas as riquezas, todas as coisas que os Amalequim tinham pegado tinham atacado muitas cidades, por isso que eles estavam festejando tanto. E agora que esses combatentes do Davi, eles acabaram com esses Amalequim, eles pegaram todos esses despojos, todas essas riquezas. E agora chegando, vendo essas 200 pessoas que não tiveram a coragem de seguir adiante, eles quiseram falar, a gente não vai dar para eles nada, não vamos dar nada. E aqui a gente vê de novo a liderança de David Amelech. David Amelech fala que não vai dar nada, né? Tem gente que vai para a guerra, tem gente que não vai, todo mundo merece receber uma porção, vamos sim dar para eles. Né? A gente vê essa diferença drástica entre Shaul e Davi, que Shaul costumava ir atrás do que as pessoas falavam, e o Davi, a gente vê que ele tem um backbone, né, uma postura forte, ele segue, mesmo que as pessoas querem fazer de outra maneira, ele segue firme e fala, não, vocês estão errados, a gente tem que dividir com todo mundo. O Tanar fala que, inclusive, essa virou a regra geral em Israel, que tanto as pessoas que vão para o ataque, tanto as pessoas que ficam na retaguarda ajudando com as questões laterais, as questões, as questões mais administrativas, vamos chamar assim, mais estruturais, elas também vão receber as recompensas da guerra, certo? E por último, o capítulo 30 acaba dizendo que Davi mandou, ele não guardou todas as riquezas, ele ganhou muita riqueza, certo? Né, nesse ataque contra os Amalequim, mas em vez de guardar para ele, ele usa isso para distribuir, ele começa a distribuir entre as várias cidades de Eudá, as várias cidades de Amisrael que viviam lá no sul, para realmente ganhar favor e ele ainda tem essa visão, né, que Shmuel falou para eles muitos anos antes que ele será rei. Ele sabe que é impossível ser rei se não tiver apoio do povo. Então ele distribui essa riqueza que ele consegue capturar. Agora o Tanar no último capítulo de Shemuel Aleph, do primeiro livro de Samuel. Depois a gente tem o Shemuel Beit, que é o segundo livro de Samuel. Mas no Samuel 1, no Shemuel Aleph, o último capítulo 31, ele volta para a guerra contra os Plishtim, que a gente parou um pouco para trás, alguns capítulos para trás, para falar toda a história de Davi com Ziklag. Agora a gente volta para essa guerra, e essa guerra foi extremamente dolorosa para Israel. O Shaul, ele
os Plishtim, né, antes de falar de Shaul, os Plishtim, eles queriam atacar, essa vez por duas frentes. Eles queriam atacar pelo centro do país e pelo norte do país. Como a gente falou, pelo Emek Israel, o Vale de Israel, para quem não foi já, um lugar muito fértil, um lugar muito bonito. Então eles querem atacar por lá e eles pegam provavelmente um exército menor para atacar pelo norte, mas o exército principal dos Plishtim tinha sua base militar em Afek, que é no centro, bem próximo aqui de Ranar, onde eu estou falando, gravando. Eles têm, a base deles estavam lá, do lado de Rashain, da atual Rashain, e eles estavam para atacar no centro. Por algum motivo, baseado nisso, o Shaul ele decide atacar pelo norte, certo? Então, ele para primeiro acabar com esse exército mais fraco dos Plishtim, ou talvez eram os aliados dos Plishtim, e só depois ir combater, depois que já eliminou essa frente, e combater o exército principal dos Plishtim, certo? Então o Shaul ele vai lá e realmente é lá no norte que acontece toda a história que a gente falou um pouco para trás da maga, né? Que o Shaul vai na noite para essa mulher que revive Shmuel, certo? Que faz o Shaul ter um contato com Shmuel. Isso tudo é em Endor, que também é lá no Emek Israel, é lá no norte. Certo? Então o Shaul, eles estão atacando pelo norte, mas o que acontece? No dia seguinte desse evento, desse episódio com a mulher, o Shaul ele está em seu ataque, isso enquanto o Davi está lá procurando Tziklag, né? Está acontecendo em tempo paralelo toda a história do Davi com os Amalequim e Shaul aqui guerreando contra os Plishtim, está acontecendo os dois em paralelo, certo? E o Shaul ele vai atacar esse exército menor que está lá no norte dos Plishtim, ou dos aliados dos Plishtim, certo? E eles vão até o exército de Shaul, eles chegam em Israel, na fonte de Israel, que fica lá do lado da cidade de Israel, que é na parte sul, né, do vale de Israel. E aí algo inesperado acontece. O Shaul e os seus homens de repente vêm, e os Plishtim eles mudaram a estratégia deles, eles vieram toda a força, talvez eles ficaram sabendo que o Shaul foi para o norte também, eles decidem atacar totalmente com as suas forças intensas, com o seu grande exército pelo norte, pelo Emek Israel. E assim eles assustam e pegam Shaul e seus homens de surpresa, e Shaul e seus homens eles se sentem a necessidade de retrair, de ir para trás. Eles começam a fugir em direção ao Har Gilboa. O Monte Gilboa é uma montanha muito, muito impressionante. Hoje eu estive lá do lado do Monte Gilboa. Uma montanha bem impressionante. Eles começam a fugir, porque a montanha é onde certo, eles conseguem ter mais o exército de Shaul, a Israel em geral consegue ter mais força nas montanhas. Assim, eles tinham mais força contra os inimigos nas montanhas, eles tinham mais vantagens de luta na montanha. Mas nesse caso, como tem uma velocidade muito grande dos Plishtim indo na direção deles, e eles estão na retaguarda, eles começam a perder território e começam a ser mortos ainda enquanto na retaguarda, certo? Que isso é a pior das situações. Eles começam a ser mortos na retaguarda e nesse ataque dos Plishtim, onde os Plishtim fazem um ataque com muito sucesso, infelizmente, eles matam os 3 filhos de Shaul
O Shaul tinha mais filhos, a gente vai ver mais para frente, mas os 3 filhos principais, os 3 filhos fortes, vamos chamar assim, de Shaul, eles são mortos nesse ataque dos Filistim, certo? E aí o Shaul, e junto com isso tem um ataque também de arqueiros, os arcos e flechas dos Filistim, com arcos e flechas eles vão lá atacar a Israel, e o Shaul ele é atingido por uma flecha também na retaguarda, ele é atingido por uma flecha. Aqui só para mencionar, tem uma discussão se ele estava com medo dos arqueiros ou se ele foi atingido pelos arqueiros. É uma palavra vayahel, pode ser que ele ficou doente por causa dos arqueiros, ou seja, ele foi atingido, ou que ele ficou com medo dos arqueiros, certo? Mas para mim a história só faz sentido se a gente falar que ele foi atingido pelos arqueiros. Então vou seguir nesse caminho. Ele é atingido por uma flecha e ele se sente sem opções. Ele está muito, muito ferido e ele sabe que se ele continuar assim, se ele não fizer nada, ele vai ser pego vivo pelos palestinos. Os palestinos vão usar isso tanto para fazer coisas muito ruins, para acabar com a moral total de Israel, tanto para torturar o Shaul, certo? Então o Shaul ele decide tirar sua própria vida e ele pede para o Nosekelav dele, o ajudante dele, matar ele. E, se vocês lembrarem, a história do Shaul começa com o ajudante dele, certo? Quando ele vai virar rei, o ajudante foi lá procurar o burro com ele, o Aton, o burro do pai que tinha se perdido. Ele foi lá e ele, o próprio ajudante que deu a ideia de falar com Shmuel, certo? Se vocês se lembrarem mais para trás. Mas aqui também ele quer acabar com a sua vida, ele pede para o ajudante, mas o ajudante recusa. Ele fala, não. Só que dessa vez o Shaul, e aqui no final da vida a gente vê uma certa bravura de Shaul, em primeiro lugar, por ter ido na guerra, mesmo que ele estava com medo da guerra. Ele viu que não tinha tantas esperanças para a guerra, ele foi para a guerra de qualquer jeito contra os palestinos. E agora ele vai lá e se mata para não ter algo pior, para acabar acontecendo uma tortura e acabar com a moral do povo de Israel. Ele se mata, ele tira a sua própria vida, se joga em cima da sua espada e assim os filhos de Shaul e Shaul são mortos nessa batalha, nesse mesmo dia. Isso nos lembra um pouco da história de Eli, certo? Eli e seus filhos também foram mortos, né, no mesmo dia. Então isso nos remete um pouco a essa história onde ele é substituído por Shmuel, e aqui a princípio o Shaul vai ser substituído pelo próximo rei, né, por Davi. Então tem um certo paralelo. De qualquer jeito, a Israel está totalmente decimado, muitos começam a fugir, abandonam suas cidades, fogem para o Ever Yarden, para a Transjordânia, né, o outro lado do Jordão, o lado leste do Jordão, e é uma grande, grande derrota para a Israel. No dia seguinte, algo muito terrível acontece. Os Filistim, eles encontram o corpo dos filhos de Shaul, né? Eles estavam continuando atacando. Eles encontram os corpos de Shaul e de seus filhos e eles decapitam eles, e eles penduram os corpos na cidade de Bet-Shean, enquanto que as roupas e as cabeças do Shaul e dos seus filhos eles levam para o Beit Dagon. A gente já mencionou num episódio anterior que o Beit Dagon era a casa da Avodazará, do deus que se chamava Dagon dos Plishtim, certo? Eles levam para lá para celebrar essa vitória, e os corpos do Shaul e seus filhos eles penduram na cidade de Bet-Shean para dar medo para os israelitas, ver, todo mundo ver o que eles fizeram. Hoje eu estava na cidade de Bet-Shean, graças a Deus agora pertence a Israel novamente, mas aqui ela é usada de uma maneira terrível para pôr os corpos de Shaul. Mas
E hoje o episódio está sendo um pouco mais comprido que o normal, estamos finalizando a história. Os corpos, eles são salvos, as pessoas de Yavesh Gilad, que são, se vocês recordarem, o povo que o Shaul, o povo não, eles são de Israel, mas eles são a tribo que moravam no lado leste do Jordão. O Shaul, ele ajuda muito eles no começo, eles estavam sob perigo do Nahash Amoni, e o Shaul vai lá e salva eles, guerreia contra o Nahash Amoni e salva as pessoas de Yavesh Gilad. E essas pessoas de Yavesh Gilad, eles se sentem na obrigação de ir ajudar, não deixar algo assim acontecer com o Shaul. Eles vão lá, pegam os corpos do Shaul e de seus filhos e enterram eles. Na verdade, está escrito que eles queimaram, uma discussão se eles queimaram os corpos ou só as coisas à volta, mas tudo bem. E enterram eles. E aqui a gente também encontra a primeira vez que tem Shiva, primeira vez no Tanar, o assunto de Shiva, de 7 dias depois de uma morte. A primeira vez que a gente encontra isso é com Shaul, onde essas pessoas de Yavesh Gilad, eles jejuam por 7 dias depois de conseguir resgatar Shaul, como mostrando uma honra para Shaul, né? uma certa kovedrosh, um respeito a Shaul, certo? E assim a gente acaba a nossa primeira temporada, o livro de Shemuel Aleph, de uma maneira muito trágica, mas por algum motivo foi dividido aqui. Essa divisão, ela não é judaica, ela é encontrada na Septuaginta, na tradução para o grego da Torá, e depois a Bíblia, que foi dividida pelos cristãos, eles continuaram com essa divisão. Então é uma divisão normalmente usada, mas ela não, a origem dela não é judaica, ou seja, não é a origem do próprio livro de Shemuel. O livro 1 e 2 do Shemuel, Aleph Bet, inicialmente era um só, contendo tudo. Era só o livro de Shemuel, de Samuel. Esse foi dividido em dois, para não ficar tão comprido. E é isso. Acabamos aqui o primeiro livro de Shemuel. E se Deus quiser, continuamos depois de Pesach, a nossa segunda temporada, o livro de Shemuel Ben.